Köppen. Não estou. Aliás, meu celular não botei silencioso, né? Estão vendo os slides, crianças? Tá, então, o primeiro capítulo que a gente vai ver hoje é a classificação climática do Köppen. A gente vai ver o que é a ideia da gente ver o que é uma classificação climática e qual é o objetivo delas e quais são os dados que são necessários para uma classificação climática. Aí vocês vão entender um dos motivos de eu trabalhar em Florianópolis. Então, para começo de conversa, o que é uma classificação? Tá? Uma classificação é uma tentativa por parte do ser humano de organizar o conhecimento. Então, a gente tem dezenas de bilhões e de bilhões de entidades no planeta, né, de informações que estão aí desconexas, e aí a mente humana tenta organizar essas informações. Tá? A mente humana diz o que é roupa, o que é comida, o que é carro, o que é casa. Tudo isso são classificações. Toda vez que a gente está dando nome a um objeto, a gente está criando uma classificação, está criando um conceito. Então, toda classificação consiste na criação de um conceito cuja finalidade é organizar as informações aparentemente desconexas do mundo. Não raro, as classificações, elas embutem também uma explicação do mundo. Tá? Porque para eu conceituar, eu preciso explicar, diferenciar um objeto do outro. Para eu diferenciar o que é uma casa de um carro, né, eu preciso criar o conceito de casa, o conceito de carro, então toda uma teoria sobre a casa, toda uma teoria sobre o carro, tá? Sobre o funcionamento de cada um deles, sobre a formação de cada um deles. Então, a classificação, ela embute também uma explicação de mundo. Tá? Com as unidades climáticas, vai ser a mesma coisa. Tá? Então, uma classificação climática é uma tentativa da gente dividir o espaço geográfico em áreas com climas diferenciados. Então, a gente vai tentar entender quais são as diferenças que existem entre essas diferentes unidades aerológicas, essas diferentes unidades climáticas, estabelecendo quais são aí as diferenças entre elas. A gente tem os diferentes tipos climáticos, há diferentes classificações climáticas, tá? Sempre lembrando que já que a classificação é uma criação da mente humana, a classificação é um negócio que não existe na natureza, tá? Ela não existe no mundo real. A classificação é um negócio que só existe no mundo das ideias. Isso é importante da gente dizer por quê? Porque a gente pensa, qual que é a classificação correta, qual que é a classificação errada, qual é a classificação melhor, qual é a classificação pior. Isso não existe, tá? Não existe uma classificação certa, errada, uma classificação melhor ou pior. Tudo que existe são classificações diferentes que variam de acordo com os dados que a gente tem disponíveis, o objetivo que a gente tem com aquela classificação. Não adianta muito eu querer fazer uma classificação super rica de informação se eu não tenho essas informações disponíveis. Tá? Não adianta eu fazer uma classificação super detalhada se a aplicabilidade prática dela vai ser um negócio mais simples. Tá? Então tudo vai depender, não existe uma classificação melhor ou pior, nem certa ou errada. Tudo vai depender do para que eu quero aquela classificação. Tá?
Então, nesse sentido, não existe, não dá pra gente falar da existência do clima tropical, da existência do clima equatorial. Isso tudo são criações humanas, são conceitos que o ser humano coloca, tá? Isso é importante da gente considerar também, por quê? Porque a gente vai pensar, né? Muita gente vai pensar, mas aqui é o clima tropical, não pode acontecer esse tipo de fenômeno. Mas aqui é o clima temperado, não pode acontecer esse tipo de fenômeno. Como assim? Quem foi que disse aqui é o clima tropical? Aqui é o clima temperado? É o ser humano que está colocando essa classificação. Não existe uma Bíblia na natureza dizendo, aqui pode acontecer isso, aqui não pode. A natureza é extremamente dinâmica, a gente não tem esse direito, né, de dizer o que está certo quando acontece nela e o que tá errado. Né? Logo vocês vão entender onde é que eu quero chegar com esse papo. Tá? Então essas unidades climáticas, elas não existem no mundo real, elas são uma abstração humana e, portanto, passíveis de mudanças, tanto na sua conceituação quanto nas suas limitações. Uns vão dizer, o clima tropical vai até aqui. Não, ou o clima equatorial vai até aqui, dá logo que depois é que começa o clima tropical. Tá? Então, toda uma criação humana, então, vai de acordo com a intenção do ser humano com aquela classificação para poder chegar até ela. Ok? Alguns problemas, então, a gente está falando com relação às classificações em geral, agora alguns problemas específicos relacionados a uma classificação climática, o que é tentar a gente classificar os diferentes tipos climáticos. Para começo de conversa, é a própria conceituação do objeto que a gente está tentando classificar. O que é clima? A gente viu isso na primeira aula, mas, até hoje, ninguém até hoje chegou a uma definição muito decente sobre o que é o clima. A gente define sucessão habitual dos tipos de tempo. Tá, mas tem... Até que ponto essa sucessão realmente é habitual, né? O que é habitual? O que é o necessário para classificar um negócio como habitual? 30 anos, 50 anos, 100 anos, 10 anos? A gente convencionou, não é 30 anos anormal, professor? Isso é uma convenção. Quem disse que tem que ser assim? Tá? Então, essa é uma primeira questão, né? Então, o próprio conceito, a gente está tentando classificar, percebe? A gente está tentando classificar unidades climáticas, mas o próprio conceito de clima já é um negócio abstrato. Então, a gente está querendo fazer uma abstração em cima de uma abstração. A classificação é uma abstração em cima da realidade. Mas, casas, carros, são objetos. Então, a gente consegue classificar casas e carros. Agora, clima, o conceito de clima já é uma abstração. Então, você está criando unidades climáticas, uma abstração em cima de outra abstração. Não que isso seja impossível, não. Mas é um complicador a mais, percebe? Então, o próprio conceito de clima já é abstrato. O clima é uma coisa dinâmica. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma classificação de relevo, vamos pensar. Aqui estão os Andes, aqui está a planície amazônica, aqui está os planaltos residuais norte-amazônicos, aqui está a planície do Pantanal, aqui está a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Então, se mesmo para um geomorfólogo, né, está lidando com essas unidades que elas não se movem no espaço, já é difícil de fazer essa classificação para um geomorfólogo. Pensa para você classificar um negócio que se mexe, que é o ar. Como é que a gente classifica unidades climáticas de uma coisa que é móvel, como o ar? E mais, um outro problema também cognitivo para o ser humano. Nos seres humanos, o sentido mais desenvolvido é a visão. É o que a gente mais utiliza no nosso processo cognitivo. Você está tentando classificar uma coisa que é abstrata, que é clima, uma coisa que é dinâmica, porque ele se move, né, o ar, e uma coisa que você não vê.
Percebe o absurdo? A gente está tentando classificar para começo de conversa uma coisa que a gente não vê, que é o ar. Então, esse aí já observa, né, todas as dificuldades que nós temos aí, né? Então, primeiro, caracterizar, né, o que é o clima, depois fazendo as suas classificações, né, dizer o que é habitual, e depois dizer o que é habitual nisso tudo. Né, o que é normal, se é normal chover, se é normal fazer sol, se é normal fazer frio, se é normal fazer calor, né, numa entidade que você não vê, numa entidade que é móvel, né, num conceito em si que já é abstrato. Tá? Outra questão importante também. A Terra possui um ou possui vários climas? Admitindo que todas essas questões que a gente fez até agora estão ponto pacífico, tá tudo resolvido, como se já tivesse, mas tudo bem, vamos seguir em frente. A Terra possui um tipo climático ou vários tipos climáticos? Alguns vão dizer, a Terra possui vários tipos climáticos, né, professora? Não é a mesma coisa você falar do clima amazônico como do clima polar. Né? São vários tipos climáticos que a Terra tem. Né? Interessante, são vários tipos climáticos que a Terra tem, né? Mas tem gente que fala sobre um tal de aquecimento global. Sobre a elevação da temperatura do planeta. Como assim? Mudanças do clima global. Existe um clima global? Uma pergunta para a gente se fazer, né? Como é que a gente pode falar que está mudando uma coisa que não existe? Como é que a gente estuda mudanças de uma coisa que não existe? Então isso é uma questão importante. Se você for pegar no mesmo dia, as temperaturas do planeta, elas variam em mais de 100 graus, né? Quanto é que está a temperatura no local mais quente da Terra hoje? Como é que está a temperatura no local mais frio da Terra hoje? Vamos imaginar aí que a gente tiver aí na Antártida, algo em torno de 60, 40, abaixo de zero. Tranquilamente tem algum lugar aqui na Terra que está bem mais de 40, 50 acima de zero. Então, para cada dia do nosso planeta, a gente tem uma variação de temperatura aí próxima de 100 graus, ou mais até, né? No único dia, essa variação. Será que é possível falar que num lugar onde as temperaturas, planeta, né? As temperaturas variam mais de 100 graus todos os dias? Que existe um clima global? Ou seriam vários tipos, né, que a gente tem? Então, essa é uma outra pergunta para a gente fazer, né? A gente vai classificar o clima do planeta em uma coisa só, em uma dinâmica climática só, ou se a gente tem várias dinâmicas, né, várias lógicas imbricadas pelo planeta, né, vários sistemas de funcionamento imbricados pelo planeta. A gente já viu ao longo das nossas aulas o quanto que o hemisfério norte e o quanto que o hemisfério sul são diferentes em termos de dinâmica climática. Né? Daria para a gente falar sobre o clima de um hemisfério? Talvez não dá nem para a gente falar do clima de um hemisfério da Terra. Né? Dentro de um mesmo hemisfério você encontra muitas heterogeneidades. Quanto mais falar de um clima do planeta inteiro, né? Não dá para a gente ir por essa linha. E uma outra questão que a gente já tinha levantado ali falando no slide anterior, que é para que, né, a aplicabilidade prática que a gente vai ter com essa classificação climática. Para que a gente vai utilizar? É para finalidade urbana? É para finalidade agrícola? É para a saúde? É para a construção civil? Para cada área da nossa atividade que a gente vai exercer, a gente precisaria de uma classificação climática diferente. O que um agricultor espera de uma classificação climática não é o mesmo que um arquiteto espera de uma classificação climática. O arquiteto está muito mais preocupado com o conforto térmico humano. O agricultor está mais preocupado com a umidade do solo. Então, quais são os dados que eu vou utilizar para fazer cada classificação climática? Então, eu preciso adequar a classificação que eu vou produzir ao meu objetivo, né, aos dados que eu tenho disponíveis. Também não adianta eu querer uma classificação super detalhada se eu não tenho esses dados, e a escala que eu vou estar utilizando, né?
tem utilidade para mim fazer uma classificação climática que está se ocupando de uma classificação do país, vamos imaginar assim. Pegar uma classificação climática do país, se eu estou preocupada com os apartamentos de uma rua que eu estou planejando aqui, se eles vão ser face norte ou se vai ser face sul. Faz sentido eu pegar uma classificação que vale para o país inteiro, né? Se eu estou preocupada muito mais em como é que é a incidência de radiação solar na minha rua. Tá? Ah, mas aí você está exagerando, né, professora? Eu vou fazer uma classificação climática para cada rua? Esse é o sonho dos climatólogos. O problema é que isso é impossível, né? No dia que você terminar de fazer essa classificação, o clima já mudou, né? Já estamos em outra dinâmica. Bom, mas mesmo assim a gente vai perseguindo esses sonhos, tá? Então vamos ver como é que a gente utiliza, né? Como é que a gente obtém os dados para fazer as nossas classificações climáticas. Os dados que a gente mais utiliza para a maioria cara, todas as classificações climáticas vão utilizar esses dois dados aqui. Elas podem utilizar mais do que isso, mas nunca menos. As normais de temperatura e de precipitação. Então, quanto que é de temperatura e quanto que chove. E como é que a gente obtém esses dados? A gente obtém eles nas estações meteorológicas, normalmente estações meteorológicas de superfície, que são abrigadas aí, de acordo com o que a gente está mostrando aí na foto, no que a gente chama de abrigo de Stevenson. Tá? Assim que são armazenados os instrumentos meteorológicos. Então, como é que funciona o abrigo de Stevenson? Ele obedece a algumas convenções, tá? Da Organização Meteorológica Mundial. Então, primeira coisa, aí que a gente já observa na figura, tá? Ele é uma casinha de madeira, todo com janelinha de veneziana, as paredes não são maciças, elas são de janelinha de veneziana, para quê? Justamente para poder ficar passando o ar ali dentro, né, para que os instrumentos eles vão registrando todos os dados que forem coletar, né? Seja só a temperatura ou seja outros dados que a estação também colete, tá? Professora, então os instrumentos eles ficam dentro dessa casinha? Sim. Então eles estão medindo temperatura na sombra, né, professora? Sim. A temperatura que é dada por uma estação meteorológica não é a temperatura que você sente no meio da rua, tá? Então, quando fazem a previsão do tempo, amanhã vai dar uma máxima de 27 graus, é o que o termômetro desta casinha vai estar marcando. Você, no meio da rua, provavelmente vai sentir um negócio muito pior do que isso. Tá? Então, é um erro quando se fala, por exemplo, na previsão do tempo, amanhã vai fazer 27 graus à sombra. Cara, não interessa qual é a medição que estão fazendo ali. Toda medição meteorológica, ela é obrigatoriamente feita à sombra. Então, falar, vai fazer 27 graus à sombra, é a mesma coisa que falar, vai subir para cima. É redundante. Tá? Então, todas as medições, elas são feitas à sombra, todas as previsões é para o que se obtém à sombra, né? Dentro do abrigo de Stevenson. Outra coisa. A casinha, ela é pintada de branco para você minimizar o efeito das cores, né? Do albedo das cores, com se aumentando ou diminuindo aí a incidência de energia dentro da casinha. Essa casinha, ela fica suspensa no chão a 1 metro, tá? O ideal é que todos os instrumentos estivessem no mesmo nível, tá? Você pode fazer, tem estações que medem a temperatura em diferentes níveis, né? A temperatura a 10 centímetros do chão, a temperatura a 30, a 50, 1 metro. Né? Então, muito provavelmente, por isso é que você tem alguns instrumentos ali mais para cima. É mais para finalidade agrícola que a gente utiliza, né? Essa diferente nivelamento na temperatura. Tá? Que mais? Então, 1 metro de distância do chão, para não ficar também minimizando a interferência aí da superfície, né? Porque na superfície a radiação solar, a radiação infravermelha, quer dizer,
ela é muito, muito intensa, né? Então a 1 metro você já tem uma minimização. Claro que existe, né? Mas, tipo, todas elas, a ideia de que é padronizado, né? Todas elas estão a 1 metro de distância do chão. Então todas elas estão com o mesmo vício, vamos dizer assim. Tá? Se todas elas estão com o mesmo vício, então, ok, esse vício pode ser considerado neutro, tá? Que mais? O chão em volta ele tem que ser gramado, tá? Não pode ser asfalto, não pode ser concreto, nada, né? Piscina, nada, tem que ser grama, né? Grama baixinha mesmo. Até algumas estações que ficam abandonadas, assim, cresce aquele matagal tudo em volta. Já zicou tudo a medição, tá? E também não pode ter essas superfícies refletoras por perto, assim, tipo, pelo menos 10 metros, o ideal 30 metros de distância de qualquer tipo de superfície refletora. Aí vocês percebem que essa estação aí já tá errada, né? Porque já tem concreto ali que tá a bem menos de 30 metros dela. Não pode ter nada por perto, assim. Tá? E também não pode ter nada fazendo sombra em cima dela. Tá? Porque senão também isso vai alterar a medição, não a parte do horário aí do dia. Tá? Professora, tem uma estação meteorológica lá na UFSC que ela fica ali do lado do ponto de ônibus. Isso que ele tá certo? Não, né? Lógico que não. E ainda me perguntam por que eu nunca instalei uma estação meteorológica na UDESC. Me fala onde que eu vou colocar ali na UDESC uma estação meteorológica. Não tem um lugar ali pra gente fazer uma medição decente, né? Obedecendo realmente a todas essas instruções. Então percebam que não é fácil. Né? Não é um lugar, não é um negócio tão fácil assim a gente instalar uma estação meteorológica, principalmente dentro de uma cidade. Dentro de uma cidade é um mission impossible aí a gente instalar uma estação. É bem complicado, tá? Professora, mas e se a gente instala a estação ali num lugar que é bonitinho e tal, beleza? Tudo nos conformes. E aí a cidade vai crescendo. E vai engolindo a estação. Isso não pode dar interferência? Sim, com certeza. Com certeza isso dá, o crescimento das cidades vai dar interferência também nos dados que vai estar sendo coletado. A gente já tinha visto que cidades, elas são ambientes mais quentes do que o ambiente rural, né? O ambiente urbano é mais quente do que o ambiente rural. Então, à medida que as cidades vão crescendo, elas vão adicionando uma componente de elevação da temperatura, tá? Professora, isso não pode interferir aí nas medições globais de temperatura? Com certeza. Com certeza. Pensa. Ao longo do século XX, o que aconteceu com as cidades do planeta? Elas cresceram ou elas diminuíram? Elas cresceram, né? O século XX a gente viu uma urbanização bem louca, né? O que aconteceu com a temperatura que os termômetros começaram a registrar? Elas aumentaram. Então também parece que é uma coincidência, né? As cidades crescendo, as estações meteorológicas estão registrando aumento de temperatura. É por isso que a gente tem que cuidar da localização de uma estação. À medida que a cidade vai crescendo, já está enviesando esses dados. Né? Então assim é muito fácil. Né? Instalando estações meteorológicas no meião da cidade, né? Pegando dado enviesado, assim fica muito fácil demonstrar um aumento na temperatura média global. Assim qualquer um faz. Tá? Aqui, então, né, um resumo do que a gente estava falando, né, sobre a localização das estações, quais são as instruções. Então, regras aí da Organização Meteorológica Mundial, é a OMM, Organização Meteorológica Mundial, para instalação de uma estação meteorológica. Chão plano e horizontal, cercado por uma superfície limpa, com inclinação inferior a 1/3, ou seja, menos de 19 graus, tem que ser um chão plano, então, né?
coberta de grama ou vegetação de menos de 10 centímetros de altura. Os sensores devem estar localizados a pelo menos 100 metros. Eu falei errado, né? Eu falei 30, não, é 100 metros. Aquela estaçãozinha ali do lado do ponto de ônibus. Mano, toda vez que eu passo por ali eu falo, pra quê, cara? Os sensores devem estar localizados a pelo menos 100 metros de superfícies de aquecimento artificial ou refletivas, como construções, superfícies de concreto e estacionamentos, bem como de grandes copos d'água, a não ser aqueles representativos da área. Ou seja, não pode ter nada por perto, né, concreto, asfalto, whatever, que vá induzir a uma elevação artificial da temperatura, ou seja, que vai ser muito mais, a estação vai estar medindo ali muito mais o localizado, né, o efeito localizado, do que efetivamente uma temperatura representativa daquela área. E por fim, sem sombra para uma elevação do Sol no horizonte superior a 3 graus. Ou seja, assim que o Sol nasceu, já não pode mais ter nada fazendo sombra em cima daquela estação. Tá? Então percebam que realmente é muito difícil, né, a gente localizar uma estação meteorológica. Tá? Deixa eu pular um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu acho um capítulo que a gente vai ver na próxima aula, mas vai ser interessante já vocês verem isso. Aqui. Isso aqui foi uma pesquisa feita por um professor norte-americano chamado Anthony Watts, que ele fez um trabalho de campo com os alunos dele para localizar as estações meteorológicas norte-americanas, né, as estações oficiais do país, né, fazer um mapeamento, né, das estações da cidade ali com os alunos. E aí a coisa foi crescendo, o projeto foi crescendo, ele conseguiu mapear as estações do país inteiro. Então, onde é que elas estavam, para a gente ver se elas estariam enviesadas ou não. Então, aqui a gente tem uma seleção, né, o best of das estações, né, onde é que tá, estações aqui do lado de uma chaminé, né, outra ali do lado do estacionamento do shopping, aqui na saída de ar-condicionado, né, no meio do quintal, aqui outra, aqui essa que é essa última aqui, a 5 pés, isso dá 1,5 metro, né, de um barril de incineração de lixo. Né? Tudo bem que isso daqui é o best of, assim, é um exagero, mas a conclusão a que o professor Anthony Watts chegou é de que apenas 8% das estações da rede meteorológica norte-americana obedecem aos ditames da Organização Meteorológica Mundial. Então, isso aqui seria realmente boas, as estações seriam realmente confiáveis, os dados dela somente 8%. Isso que as estações meteorológicas, a rede meteorológica norte-americana é considerada dentro da meteorologia global, assim, a melhor do mundo. Tá? Então, a melhor rede do mundo tem 8% de estações que obedecem essas regras da Organização Meteorológica Mundial. Então, aí a gente fica se perguntando, né, que tipo de coisa que a gente está medindo? A gente está falando de medir, da importância da gente fazer um monitoramento das temperaturas médias globais, né? É com esses dados que a gente trabalha? Bom, falar um pouquinho, uma revisãozinha sobre os instrumentos que a gente utiliza no trabalho de observação de uma estação. A maior parte dos instrumentos hoje, eles são digitais, então eles não dependem aí de um observador
fazendo a medição. As estações que a gente chama de estações analógicas, elas dependem do estagiário ficar ali de hora em hora, abrindo a estação para poder fazer a medição, fazer a observação. A tendência hoje é que esse tipo de estação vá sendo extinguido e vai sendo substituído por aparelhos digitais, né, que eles vão fazendo a medição digitalmente, aí já vai jogando no computador os dados coletados. Não confundam isso com maior precisão do instrumento, tá? Não tem nada a ver. Você pode ter aqui uma estação digital, ela tem uma qualidade de dados muito inferior a uma estação analógica e vice-versa. Tá? Então, falar essa estação aqui é digitalizada, ela só significa que ela não depende de um estagiário para ir lá ficar coletando os dados. Isso não diz nada sobre a qualidade do instrumento. Tá? Bom, então o termômetro nós já tínhamos visto, ele mede a temperatura baseado aí na dilatação de um líquido. Conforme esse líquido vai se dilatando, ele vai marcando temperaturas mais elevadas. E depois o higrômetro ou psicrômetro, que serve para medir a umidade relativa, nós já tínhamos visto, né, como é que ele funciona. Então, a diferença de temperatura entre o bulbo seco e o bulbo úmido vai ser proporcional aí à quantidade de umidade que tem disponível na atmosfera. O pluviômetro, que mede a precipitação, ou o pluviógrafo, é o que vai fazer o registro da precipitação, né, que não vai depender aí da gente ficar de hora em hora observando. A gente já tinha visto que ele vai coletando água e aí vai marcando numa régua graduada a quantidade de água que caiu. O barômetro, que mede a pressão baseada aí na atmosfera, empurrando uma coluna de mercúrio. Quanto maior a pressão atmosférica, mais essa coluna de mercúrio vai ser empurrada, portanto, mais ela vai subir no tubo, marcando valores maiores. E aí o contrário, quando a pressão está mais baixa, essa coluna de mercúrio vai descer, né, vai ser menos pressionada, então você vai ter o registro menor ali na reguinha. Para o movimento do ar, nós temos dois principais instrumentos, que são o anemômetro e a biruta. O anemômetro é esse das colherzinhas, tá? Pode ser esse que normalmente a gente tem nos aeroportos, né? Ou então esse que tem nessa figura aí menorzinho, que é o de bolso. Então, esse das colherzinhas, ele mede a velocidade do vento, é bem brinquedinho de criança quase, assim, você vai soprando, ele vai, né, girando mais forte conforme a intensidade aí do vento. E a biruta é o coador de café, que ela vai falar sobre a direção do vento. Tá? O anemômetro não mede a direção e a biruta não mede a velocidade. Então, você precisa dos dois para você saber qual é a direção e qual que é a velocidade do vento. Obviamente que esses instrumentos não podem ficar dentro do abrigo de Stevenson, né? Eles têm que ficar do lado de fora para poder fazer essa medição aí do vento. Mas até aí, né, não interfere, a temperatura ali não vai interferir, tá? Então, a biruta, o coador de café, ele vai mexendo nesse coador de café, ele é solto, ele vai virando, né, de acordo com, virando o seu ponto cardial aí de acordo com de onde o vento está soprando. E para a radiação solar, nós temos o piranômetro, que mede a intensidade da radiação. Quando a gente está falando de radiação, os instrumentos envolvem bolas de cristal, que aí vai captar bastante essa radiação. Então, o piranômetro, que é esse do lado esquerdo, vai medir a quantidade de lumens, né, de watts que são captados do Sol. E esse que eu acho muito sensacional, cara, o heliógrafo, que mede a duração da insolação. Tá? Ele é baseado naquele princípio que a gente faz para queimar papel com lupa. É a mesma coisa. Então, o Sol vai batendo ali nessa bola de cristal, ele vai queimando o papel, né? Conforme vai batendo as diferentes angulações do Sol, ele vai batendo no papel, ele vai queimando o papel conforme vai tendo Sol ou não. Então, o período que o papel ficou rasgadinho, ficou queimadinho, ele está mostrando que tinha Sol naquele dia, tá? Se tiver nublado, ele não vai queimar, tá?
Então, os períodos do dia que ficarem nublados, o papel vai ficar íntegro, não vai ser queimado, tá? Isso é super importante para a gente instalar, por exemplo, energia solar, né, no local. Esse dado ele precisa ser conhecido, né? O número de horas, em média, que a gente tem de insolação. Não pense que porque um lugar é tropical que ele tem muita insolação, né? Ele pode ter muita nebulosidade. A gente já tinha visto isso. Bom, isso posto, então, os principais instrumentos que a gente utiliza nas estações meteorológicas, a gente pode falar sobre os tipos principais de classificações climáticas que nós temos, né, dentro do âmbito da climatologia. Temos duas grandes famílias de classificações, que são as chamadas classificações analíticas ou estáticas e as classificações genéticas ou dinâmicas. Qual é a diferença entre elas? Tá? As classificações analíticas, elas estão preocupadas em trabalhar com as médias dos dados. Então, a média da temperatura, a média da precipitação. A classificação analítica não está preocupada com a variabilidade do tipo climático, tá? Então, ela vai trabalhar com a média de 30 anos, as normais climatológicas que a gente já tinha visto. Então, essa classificação não se ocupa de saber as variabilidades que tem dentro daquele período, do tipo, a normal climatológica de Florianópolis, vamos pensar que é 22 graus a temperatura. Mas tem ano que dá 12 graus no inverno. Não é preocupação da classificação analítica explicar isso. Tá? Ela só está preocupada com a temperatura média, com a precipitação média, com os valores médios das variáveis climáticas. Tá? Principais desses tipos são as classificações de Köppen e de Thorne-White. Tá? E as classificações genéticas ou dinâmicas, elas são, sim, baseadas nas sucessões dos tipos de tempo, ou seja, elas se baseiam não apenas nas médias, mas também nos diferentes estados atmosféricos, né? Quais são os estados atmosféricos que geram aqueles valores médios. Tá? Então, a classificação analítica ela só está preocupada com os valores médios e não com os estados atmosféricos. As genéticas, elas estão preocupadas com os estados atmosféricos, com o movimento da atmosfera que produz aquele tipo de média. Por isso que ela é chamada de genética, ela está preocupada com a gênese, com quem é que forma aquele tipo climático. Tá? Vocês podem ver por aí pela bibliografia, eventualmente, essa divisão assim como classificações descritivas e explicativas. Então, as classificações analíticas, elas são descritivas do clima, só diz como é que se comporta a temperatura e a precipitação. E as classificações genéticas, elas são explicativas do clima, ou seja, elas dizem por que existe aquela média de temperatura, por que existe aquela média de precipitação, com base no movimento da atmosfera, que não é uma preocupação das classificações analíticas. Professora, como é que pode uma classificação climática não ter preocupação com a movimentação da atmosfera? Bom, se você vivesse no tempo em que esse cara viveu, o Köppen, talvez você ia entender porque que a gente não entendia de movimentação atmosférica, né? Nunca se imaginou que haveria satélite naquele momento. Então, esse aqui é o simpático Vladimir Köppen, um alemão, aí, morreu em 1940. A título de... Então, ele é o autor aí da primeira classificação climática global. Tá? A título de curiosidade histórica, o Köppen era sogro do Wegener. Aquele cara que fez a teoria da deriva continental era casado com a filha dele, com a filha do Köppen. Tá? Cara, pensa no que deveria ser uma churrascada na casa de uma família dessa, cara.
os altos papos científicos que deveria rolar. Meu Deus do céu, daria tudo pra ter participado de um churrasco na casa desses caras. Bom, então o Köppen ele vai ser o criador da primeira classificação climática planetária. Aí você vai olhar e falar, professora, no final do século XIX, o cara faz uma classificação climática planetária. Se a gente não tem estação, tem muito lugar do mundo que não tem estação meteorológica hoje, como é que ele fez isso? Simples, não usou dados meteorológicos. É isso mesmo que você ouviu. Tá? A maior classificação climática que a gente conhece não utiliza dados meteorológicos. Então, com base em quê que ele fez essa classificação? Com base na paisagem. Tá? A partir da paisagem, ele deriva uma classificação climática. As paisagens do globo, a esse momento, já eram bem conhecidas. Tá? Então, a partir da paisagem é que ele vai derivar os tipos climáticos. E como que vai funcionar a classificação do Köppen? Ela é inteligível em qualquer idioma, então ela não necessita de tradução, porque ela é com base em um código. Esse código universalmente aceito, baseado numa sequência de letras, e cada letra tem um significado climatológico. Tá? Então você, sabendo do significado estatístico daquela letra, não interessa em que língua esteja descrito aquele mapa, você vai conseguir entender qual é o tipo climático daquele local, o que facilita bastante, né, a comunicação científica, né? Então, o chinês consegue entender a classificação de Köppen tão bem quanto o indiano, tão bem quanto um brasileiro, tão bem quanto um americano. Então, como é que funciona? Dentro das unidades climáticas, sempre a primeira letra é uma letra maiúscula, que pode ser A, B, C, D ou E. E essa primeira letra, ela vai dizer como é que é o jeitão da temperatura. Tá? Uma primeira aproximação da temperatura daquele local. Os climas classificados com a letra A, eles têm que o mês mais frio dele tem temperatura superior a 18 graus. Ou, se preferirem, outra forma de dizer, os climas A não tem nenhum mês do ano com uma temperatura média abaixo de 18 graus. Tá? Todos os meses do ano acima de 18 graus. É isso que significa a letra A. Tá? Por que 18? 18 é a isoterma limite das plantas tropicais, ou seja, é a temperatura média máxima que é suportada por uma planta tropical, ou seja, nenhuma planta tropical sobrevive se ela estiver num local onde você tenha um mês com a temperatura média abaixo de 18. Então tem que estar o ano inteiro com temperaturas acima de 18 graus. Tá? Então esses são os climas quentes. Que, professora, 18 graus, acima de 18 é quente? Sim. Perca a mania de brasileiro do litoral que acha que quente é 30 graus. Tá? Climaticamente, né, clima quente é um clima acima de 18. Tá? E outra característica importante também do clima A é que a precipitação é superior à evapotranspiração. Tá? Ou seja, mais chove do que evapora. Ou seja, os climas A são os climas quentes e chuvosos do globo. Tá? Os climas B, ao contrário do A, eles têm a evapotranspiração potencial anual superior à precipitação anual. Ou seja, mais evapora do que chove. Pelo menos no potencial, né? Porque é impossível evaporar mais do que chove, né? Claro. Mas, ou seja, se fosse dado água suficiente, né, evaporaria mais, né, do que choveria. Tá? O clima B, ele não define. O Köppen não define para o clima B um limite de temperatura, perceberam? Só define o regime pluviométrico. Tá?
e sem nascentes de rio perenes. Uma região que tiver o clima B não pode ter rio perene nascendo ali. O que é rio perene? O rio que corre o ano todo com água. Tá? Pode ter nascente de rio intermitente, mas não de rio perene. Letra C. O mês mais frio tem temperatura acima de -3 e abaixo de 10. E o mês mais quente tem temperatura acima de 10. Por que esses valores? A isoterma de 10 graus é a isoterma das árvores. Ou seja, eu preciso que tenha meses do ano acima de 10 graus a temperatura para que existam árvores naquela localidade. Tá? E o -3 é a isoterma do permafrost. Ou seja, quando a temperatura média de um determinado mês chega a -3, temperatura média do mês, o solo se congela. Permafrost é isso, é o solo congelado. Não é neve em cima do solo, é o solo congelado. Tá? Ou seja, o mês mais frio tem temperatura acima de -3, ou seja, o mês mais frio não tem permafrost, o solo não congela nessa localidade. E o mês mais quente tem temperatura acima de 10, ou seja, é uma localidade que tem árvores ainda. Tá? Letra D. O mês mais frio tem temperatura abaixo de -3 e o mês mais quente tem temperatura acima de 10. Então, a gente já viu o que isso significa. Se o mês mais frio tem temperatura abaixo de -3, significa que eu tenho um permafrost no inverno. Então, no inverno, o solo congela. E o mês mais quente tem temperatura acima de 10, ou seja, ainda tem árvore nessa localidade. Ainda dá para crescer árvore, vegetação de grande porte. Tá? E letra E, o mês mais quente tem temperatura inferior a 10, ou seja, já não cresce mais árvore nessa localidade. Vai ser vegetação arbustiva ou nenhuma. Tá? E aí o E a gente divide em dois tipos, né? O ET e o EF. O ET, a temperatura do mês mais quente está entre 0 e 10. E o EF, a temperatura do mês mais quente é inferior a 0. Tá? Então, o ET, o mês mais quente, mesmo o mês mais quente não sustenta a árvore. E no EF é o ano inteiro com temperaturas médias negativas. Aí são os climas tipicamente polares, perceberam? Ok. Vamos em frente. Então, essa é a primeira letra. Todas as classificações vão ter essa primeira letra aí, o A, B, C, D ou E, para todos os locais da Terra. Segunda letra vai se referir ao regime pluviométrico. Então, como é que varia a precipitação? Aqui, a gente utiliza as letrinhas, você fala, não tem nada a ver com o idioma português, né? Não, porque ele fez em alemão, né? Então tem as letrinhas o significado delas é em alemão. Então F de frei quer dizer 100, né? Então basicamente a letrinha se refere ao período seco, né? Então frei significa 100, ou seja, não tem período seco. Então os climas cuja segunda letra é um F, significa que ele é chuvoso o ano todo. S significa que é seca de verão, que é o Sommer. Tá? Então, seca de verão, chuva de inverno. O W significa seca de inverno, portanto, chuva de verão. E pode ter variações também, né? Então, você tem o S' e o W', que são, se o S' se o S é chuva de inverno, o S' é chuva de outono e inverno. E o W', né, se o W é chuva de verão, o W' é chuva de verão, outono. Se for um M, a gente define como curta estação seca. Por curta estação seca, entenda 1 ou 2 meses secos apenas. A gente vai ver quando a gente estiver fazendo o climograma o que significa mês seco, qual é a definição. Tá? E tem uma definição climatológica também. Então, a curta estação seca, 1 ou 2 meses secos, que é o clima monsônico. E para os tipos climáticos B, lembra, né, as letras maiúsculas, que é A, B, C, D ou E, para os tipos climáticos B, que ele não define como temperatura, ele só define a precipitação,
O S e o W são maiúsculos, mas eles não têm o mesmo significado que o S e o W minúsculos. Então, o S, que significa seca de verão e chuva de inverno, para os climas B significa estepe, e o W para o clima B significa deserto. Então, estepe é aquele semiárido, né? O clima BS seria um clima semiárido, quando você está quase chegando no deserto, e o BW é desertão mesmo, hardcore. Tá? A terceira letra, por fim, vai falar sobre o regime de temperatura, sobre a variação da temperatura. A terceira letra só se aplica para os climas C e D. A terceira letra só se aplica para os climas C e D. A terceira letra só se aplica para os climas C e D. A terceira letra só se aplica para os climas C e D. A terceira letra só se aplica para os climas C e D. Por que eu estou repetindo isso insistentemente? Porque vocês vão fazer o climograma, todo ano tem, né? Vocês vão fazer o climograma, vocês vão pegar uma cidade ali que vai dar um clima A, e vocês querem saber qual que é a terceira letra do meu clima A. Clima A não tem terceira letra. A terceira letra vai só para os climas C e D. Por quê? Porque os climas A não tem variação de temperatura ao longo do ano. Lembra? A gente viu que o clima A, ele é quente o ano todo. Então não faz sentido a gente colocar uma terceira letra se não tem variação de temperatura. Tá? A gente só coloca uma terceira letra para falar de variação de temperatura para quem? Para quem tem variação de temperatura, que são os climas C e D. Tá? Para os climas C e D, então, as letrinhas são as seguintes: A, B, C e D minúsculos. Tá? O que significa cada um deles? Então, um Azinho minúsculo ali significa que a temperatura do mês mais quente é superior a 22, ou seja, é o verão do capeta. Professora, 22 é verão do capeta? Sim. Para mim, 18 já é verão do capeta, né? Enfim. Letrinha B. Temperatura do mês mais quente inferior a 22 e temperatura dos 4 meses mais quentes superior a 10, ou seja, é um verão ali quase chegando no inferno. Um verão já mais brando, né? Letrinha C. Temperatura do mês mais quente inferior a 22, menos de 4 meses com temperaturas acima de 10, mas o mês mais frio com temperatura acima de menos 38. Ou seja, é aquele mesotérmico já bem brando, né? Um mesotérmico frio. E D, a temperatura do mês mais frio inferior a menos 38. Então, esse realmente é o frio do capeta também. Para os climas B, a terceira letra ela tem outro significado. Ela não significa variação de temperatura. Tá? Ela significa que tipo de deserto você está falando. Então, H para deserto quente e K para deserto frio. Vem de heiß e kalt, que seria o equivalente no inglês a hot e cold. Tá? Então, H para deserto quente, K para deserto frio. Ok? Vai ficar mais fácil quando vocês começarem a observar o mapa. Aqui. Tá? Gente, isso daqui, classificação de Köppen, é treino. Mesma coisa que a gente tinha falado quando a gente tinha visto as nuvens. Não adianta você ficar só olhando o atlas de nuvens e tentando aprender. Tá? O ideal é que você realmente vai observando o mapa, vai observando as localidades. Se você tem família em outras localidades do país ou do mundo, né? O ideal seria a gente ir tomando contato com essas realidades e tentando entender como é que funcionam os diferentes tipos climáticos. Para nossa sorte, a gente mora no Brasil. O Brasil tem uma diversidade climática bem interessante. Então, só com o nosso conhecimento de Brasil já dá para entender bastante como é que funcionam, né, a classificação do Köppen. Tá? Então, aqui a gente tem um mapa mostrando as diferentes combinações de letrinhas e onde é que elas se localizam. Percebam aqui algumas coisas.
Clima A, a gente tem AF, AM e AW. Porque o clima A, ele só tem, a gente já falou, né? O clima A só tem 2 letras, ou seja, clima A com chuva o ano todo, que é o AF, A com curta estação seca, que é o AM, e AW, que é com seca de inverno. Não existe no planeta um clima AS, tá? Que seria seca de um clima tropical com seca de verão. Tá? Isso não existe. Poderia existir? Poderia. Mas na dinâmica climática que tem no nosso planeta não existe. Tá? Você vê que é o clima que domina a maior parte do Brasil. São os climas A. Tá? Perceba aqui, deserto do Saara, o que que é? É BWH, a gente já tinha visto, né? Que os climas B são os desertos. W significa deserto e H significa deserto quente. Aqui, pedaços da China interior, é o BWK, ou seja, é deserto frio. Tá? Sul do Brasil, você percebe que são os climas Cs que dominam, tá? Europa é basicamente climas D, que vai ser o domínio Europa, Estados Unidos, maior parte deles, tá? E as regiões polares, a Antártida, o que que é? Ela é o EF, que é o clima polar. Mas isso aqui é treino, gente. Não é só assistir uma aula, aprendi o que é Köppen. Não é assim que funciona, é treino. Tá? Aqui pegando a América do Sul, pra gente ver em um grau de detalhe maior. Tá? A gente percebe aqui a maior parte do Brasil com os climas A, o sul do Brasil com domínios aí de climas Cs, né? E o interior do Nordeste com domínios de climas Bs. Vê que ele até coloca um desertinho ali no meio, né? As áreas bem mais secas, assim, do Nordeste, que já dá quase pra gente classificar como deserto. Tá? Tranquilo até aqui? Então, isso a gente encerra essa classificação do Köppen e agora a gente vai para a classificação do Strahler. E depois eu vou explicar como é que faz a nossa atividade. Alguma questão referente a essa parte do conteúdo, crianças? Daquilo que a gente já falou, com certeza. Obviamente você não decorou as letrinhas ainda, claro. Mas você não vai fazer isso numa aula só. O objetivo é que você conheça a classificação do Strahler para você... Quanto tempo ele levou para fazer isso, cara? A vida toda. Então, basicamente, o conhecimento já estava estabelecido, né? O conhecimento paisagístico do planeta no final do século XIX, ele já estava bem estabelecido. O que ele precisou foi mapear tudo isso, isso também já era conhecido, né? E descrever como é que é, a partir da descrição da paisagem, criar essa classificação, tá? Agora a gente vê a classificação do Strahler. A classificação do Strahler, ela não vai se preocupar somente com os dados de temperatura e de precipitação. Vocês viram ali que as letrinhas do Köppen, ela significa, temperatura é de tanto a tanto, precipitação é tanto, né? Mas ela não está preocupada em explicar por quê. Por que é quente, por que é frio, por que chove o ano todo. Você viu lá? A F é quente, úmido o ano todo. Tá, mas por que chove o ano todo? Não, isso a classificação do Köppen não explica. Não é esta a finalidade. Tá, professora, para que eu preciso, né, de uma classificação que não explica para mim qual que é a origem dos tipos climáticos? Cara, quem vai usar mais isso é agricultor. Tá? É na agricultura, no mundo agrícola, é que se utiliza mais a classificação do Köppen. Tá? Por quê? Porque o agricultor, né, o pessoal do agronegócio, todo mundo, né, o mundo agrícola, vamos dizer assim, eles estão muito mais preocupados em como é que vai ser, o que se pode esperar de cada ano.
né, de cada localidade. Eu posso esperar uma quantidade X de chuva por aqui? Posso. Então vou plantar aqui. Não posso. Tá, então não vou plantar aqui. Tá? Não existe tanto essa preocupação com a variabilidade climática, principalmente para culturas perenes. Eu vou plantar uns pés de laranja, pé de maçã. Né? Cara, não tem sentido para mim saber que dia vai chegar uma frente fria, assim. Eu preciso saber mais ou menos como é que se comporta a precipitação, como é que mais ou menos se comporta a temperatura para todos os anos em que aquela minha planta vai render. Percebe? Então é basicamente o mundo agrícola é que vai utilizar a classificação de Köppen com algumas variaçõezinhas que vai ser a classificação de Thorndike-White para incorporar alguns dados ali sobre armazenamento de água no solo, que também é super importante ali para o mundo agrícola. Aí eu falei para vocês, né? Eu vou explicar por que eu trabalho em Florianópolis. Quando eu fui prestar o concurso, aqui foi em 2011 que eu entrei na UDESC, quando eu fui prestar o concurso, abriu também uma vaga de climatologia em Lages, para trabalhar nos cursos agrícolas que tem lá em Lages. Aí eu olhei o edital assim e falei, tem 2 vagas aqui para clima, só podia escolher uma. Né? Ou Lages ou Florianópolis. Eu gosto mais de frio, então faria mais sentido eu morar em Lages do que em Florianópolis. Mas eu olhei e falei, cara, eu passar o resto da minha vida ensinando Köppen? Pensa! Só mexendo com essas letrinhas, o resto da minha vida. Falei, não. A climatologia geográfica é muito mais legal. Aí foi que eu prestei o concurso para Floripa. Bom, então qual é o lance aí da classificação do Strahler? Ele vem de uma preocupação que começa a surgir na primeira metade do século XIX e vai se intensificar muito mais durante a Segunda Guerra Mundial. A primeira metade do século XIX, ela vai ver dentro da ciência a ascensão do que nós chamamos de escola norueguesa da meteorologia. O que vem a ser a escola norueguesa? É uma maior preocupação, é uma contraposição a essa escola alemã do Köppen, é uma contraposição, né, a essa escola alemã que ela vai se preocupar muito mais com o dinamismo da atmosfera. É uma hora em que a gente está mais preocupado em entender o trajeto das massas de ar do que entender as médias de temperatura e de precipitação. As atividades que vão sendo desenvolvidas, as atividades humanas que vão sendo desenvolvidas, vai ter muito mais necessidade de entender a trajetória das massas de ar do que médias de precipitação e de temperatura. Percebam que a gente estava acabando de falar agora, que a classificação do Köppen ela é uma classificação agrícola. Né? O mundo da primeira metade do século XX já não é mais um mundo agrícola. É um mundo em franca industrialização, em franca urbanização, desenvolvimento da aviação também começando, tá? Então, é uma preocupação muito maior com o movimento da atmosfera do que simplesmente as médias de precipitação e de temperatura. Isso pode levar os mais desavisados a pensar que uma reflexão sobre as médias de temperatura e de precipitação não sejam importantes mais na climatologia. O que, pelo amor de Deus, né, não venham com esses pensamentos revolucionários assim, não, que isso não cabe dentro da climatologia. Não tem nada a ver com quem é mais importante do que. De novo, sempre frisando, cada classificação tem a sua finalidade. Tá? Para um mundo urbano, é muito mais adequada a classificação do Strahler, que ela está preocupada com o movimento da atmosfera. Para quem mora no mundo urbano, está muito mais preocupado em saber quando vai chegar uma frente fria, quando é que vai chegar um furacão, e whatever, né, esses fenômenos assim, do que o quanto que chove de média por ano, né, se essa chuva é suficiente para sustentar um pé de maçã. Tá? Então, tudo depende, né, qual é a finalidade que você está se aplicando. Para esse mundo que está se urbanizando mais, agora, para esse mundo que está se industrializando, nessa primeira metade do século XX, a gente tem mais essa preocupação do entendimento dos movimentos da circulação do ar. Tá? É por isso que esses estudos começam a ganhar corpo nessa época. Então, alguns climatólogos que vão ter destaque aí dentro dessa perspectiva
dinamismo da atmosfera. Então, Max Sorre, Delaborde, o Ayoade, que a gente viu que é a parte da nossa bibliografia, né? O Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, que vai inaugurar a climatologia como área da ciência no Brasil, tá? Então, todos eles vão estar preocupados em fazer uma classificação sobre os tipos de tempo, ou seja, sobre os movimentos da atmosfera, né? Quais são as diferentes trajetórias que as massas de ar vão fazer para produzir os diferentes tipos climáticos da Terra, tá? A principal classificação que vai envolver, então, a trajetória das massas de ar vai ser a classificação de Arthur Strahler, tá? Desenvolvida aí na década de 50. Lembra que eu falei, né? Pós-guerra, cara, durante a Segunda Guerra Mundial, cara, foi tipo muito progresso dentro da meteorologia e da climatologia. Tá? Então ela vai explodir aí a partir dessa época. Todas as classificações analíticas que a gente conhece são variações em cima da do Köppen. E mesma coisa, todas as classificações genéticas que a gente conhece são variações em cima da classificação do Strahler. Por isso que a gente passa só essas duas para vocês, né? Porque se viu essas duas, você viu todas. O Strahler, lembra, né? O Köppen, ele divide os tipos climáticos em 5 grandes categorias, né? A, B, C, D e E. O Strahler, ele vai dividir os tipos climáticos em 3 grandes categorias. O clima das baixas latitudes, o clima das médias latitudes e o clima das altas latitudes. Então, os climas das baixas latitudes, eles são dominados por que tipo de circulação? Os movimentos da célula de Hadley. Então, a gente já tinha visto, né, que o deslocamento da célula de Hadley é que vai produzir as épocas chuvosas e as épocas secas do globo, tá? O clima das médias latitudes, ele é dominado pelos deslocamentos da frente polar. Então, ora nós estamos sob a influência mais forte da frente polar, ora nós estamos menos sob a influência da frente polar, então estaríamos sobre uma frente quente. E, por fim, o clima das altas latitudes são os climas frios, dominados aí pelos anticiclones polares. Tá? Então, né, que vai estar permanentemente frio. Então, aqui, conforme a gente vai mostrando nos slides, vocês vão sendo guiados aí pelas cores, tá? Se vocês tiverem um mapa mundi ou um globo aí, qualquer coisa, né, para vocês irem acompanhando conforme eu vou falando as áreas para vocês se localizarem, né? O ideal seria que vocês já tivessem isso na cabeça, mas quem não tiver ainda na cabeça, né, tendo um mapa mundi aí por perto pra gente conseguir localizar quais são essas diferentes áreas aí, vocês entendendo os dinamismos dos diferentes tipos climáticos, tá? Então, primeiro, em vermelho, a gente vai ver os climas das baixas latitudes. Eu coloquei aqui. Então, o Strahler, ele fala em 14 unidades climáticas, tá? Divididas aí entre baixas, médias e altas latitudes, tá? Eu coloquei aqui o nome que o Strahler dá para o tipo climático e, entre parênteses, o nome que o Köppen daria para esse tipo climático, tá? Cuidado, muito aluno confunde dizendo, então o Strahler ele também faz a classificação pelas letrinhas. Não, fui eu que coloquei aqui na aula para vocês terem uma noção da equivalência das duas classificações, tá? Mas o Strahler não trabalha com as letrinhas do Köppen. Então, o tipo equatorial úmido, que para o Köppen seria o AF. O clima equatorial úmido, ele é dominado pela zona de convergência intertropical, ou seja, a zona de convergência dos alísios, também conhecido como ramo ascendente da célula de Hadley. Ramo ascendente, lembra-se, o ar está subindo, ele está produzindo nuvens, tá? Então, se ele é dominado pela zona de convergência intertropical, ele é quente e chuvoso o ano todo, tá? Tem um pouquinho mais de chuva nos equinócios, por quê? Porque a gente está no Equador, né? Então, no Equador, o Sol está incidindo perpendicularmente nos equinócios, então vai chover um pouquinho
mais assim nos equinócios e um pouquinho menos nos solstícios, mas tipo, é bem discreto isso. E outra característica importante do clima equatorial é que a amplitude térmica diária é maior do que a anual. Como assim? Amplitude térmica diária, né? Então a temperatura que a gente tem durante o dia e a temperatura que a gente tem durante a noite. Tá? Durante o dia é um calor do capeta. Aí no final da tarde chove e fica mais fresquinho. Então durante o dia eu posso ter variações bem importantes. Você já deve ter reparado nisso, nesses dias assim, que são super quentes, que nem o inferno durante o dia, depois que chove desaba a temperatura, né? Então você pode ter aí quedas de temperatura em um único dia de 10, 12 graus. Isso não é raro de acontecer. Porém, esse é um padrão que se repete o ano inteiro. Então todo dia é assim. Então a amplitude térmica do ano ela é baixa. Por quê? Porque todos os dias são iguais. Tá? Embora a amplitude térmica de um dia possa ser de mais de 10 graus. Tá? Então essa característica é uma característica importante do clima equatorial, que a amplitude térmica não é, a anual é menor do que a diária, tá? E a amplitude térmica anual não pode ser mais do que 6 graus. Ou seja, a ter diferença de temperatura entre o mês mais frio e o mês mais quente não pode ser mais do que 6 graus. Se for mais do que 6 graus, significa que eu tenho uma diferença bem grande de temperatura aí ao longo do ano. Então já não é mais um clima A, né? Já não é mais um clima que é quente o ano todo, você já tem variação. Tá? Então é o clima das regiões do Equador, isso daqui. Tipo climático 2, clima monsônico e de ventos alísios do litoral, que na classificação do Köppen aparece como um AF ou como um AM. Ele é dominado pelos ventos alísios do litoral leste dos continentes. Então é o clima da nossa Serra do Mar, por exemplo. Tá? Ele é quente e chuvoso o ano todo. Ué, mas quente e chuvoso o ano todo não é o equatorial úmido? Sim, percebe? Os dois são quentes e chuvosos o ano todo. Mas o Strahler, ele faz uma diferenciação entre eles, percebeu? O Köppen não faz. Pro Köppen, quente e úmido o ano todo. Beleza, é AF, tudo igual. O Strahler faz diferença entre esses dois tipos climáticos. Por quê? Porque ele está preocupado em qual é a massa de ar que está gerando isso daí. Tá? Então, no equatorial úmido, a massa que está gerando isso, né, a entidade aerológica que está gerando isso daí, é a zona de convergência intertropical. Para o clima de ventos alísios do litoral, quem é que está gerando isso daí? Os ventos alísios do litoral. Tá? O resultado é o mesmo. Mas são duas entidades aerológicas diferentes aí que estão gerando isso. Tá? Ocorrem ligeiros picos de chuva nos solstícios e uma ligeira redução nos equinócios, porque você já está um pouquinho mais afastado do Equador. E aí, mesma coisa, amplitude térmica diária maior do que anual, que não excede 6 graus. Então é um clima que é quente e úmido o ano todo. Os dois aí são quentes e úmidos o ano todo. A diferença é que um é feito pelas ECIT, outro é feito pelos ventos alísios que batem aí no litoral leste dos continentes. Tá? Podemos ter também uma variaçãozinha dele, né, dentro do 2, que é o clima monsônico, que ele tem uma curta estação seca, 2 mesezinhos sequinhos, só de boas. Tá? Terceiro tipo, tropical seco úmido ou tropical típico, que é o AW. Então, A significa quente o ano todo, W significa seca de inverno pro Köppen. Então, ele é quente o ano todo, seca de inverno, chuva de verão. Tá? Quem é que faz esse tipo climático? É a oscilação da célula de Hadley. Lembra? A célula de Hadley ela vai indo ora para o hemisfério norte, ora para o hemisfério sul, conforme a incidência da radiação solar. Então, na época em que você está sob o ramo ascendente da célula de Hadley, é a época chuvosa. Na época em que você está sob o ramo descendente da célula de Hadley, é a estação seca. Aí, e isso vai alternando todo ano. Todo ano tem uma época seca e uma época chuvosa. Uma época seca e uma época chuvosa. Isso é o que nós chamamos de tropical típico. Tá?
Então, ele só tem 2 estações no ano, né, em termos de chuva. A gente está acostumado, cuidado crianças, a gente está acostumado a pensar em estação do ano só em termos de temperatura. Quando fala estação do ano, a gente fala só primavera, verão, outono e inverno. Ok, né, mas isso quando a gente está falando de temperatura. Quando a gente fala no clima tropical, cara, não tem primavera, verão, outono e inverno no clima tropical, vocês percebem? É quente que nem o inferno o ano inteiro, tá? Então só tem, quando a gente fala estações do ano, no tropical, é só a época da chuva e a época da seca. Tá? É isso que significa. Então a gente tem 2 estações no ano, né? Uma estação chuvosa e uma estação seca. E o tipo climático 4 é o tropical seco ou desértico, que pro Köppen seria as classificações o BSH ou BWH, que são os anticiclônicos subtropicais, ou seja, o ano todo sob o ramo descendente da célula de Hadley, ou seja, eu já estou suficientemente afastado do Equador para, em nenhuma época do ano, pegar o ramo ascendente da célula de Hadley. Eu fico o tempo todo sob o ramo descendente, que é bem maior, né, em extensão do que o ramo ascendente, ou seja, mesmo que ele se mova, mesmo que a célula de Hadley se mova, ela não consegue, né, a minha área não consegue escapar do ramo descendente dela. O ramo descendente ele é bem maior do que o ascendente, tá? Então, é o deserto, né? Quente o ano todo com imensas amplitudes térmicas diárias, né? O dia muito quente e a noite muito fria, justamente porque não tem água, a gente já tinha visto, né? A água amortizaria essa amplitude térmica, né? Se não tem água disponível no ambiente, então não vai ter, né, essa amortização da amplitude térmica. Tá? Agora vemos que mudamos a corzinha, né? Vamos para o amarelo. Os climas das médias latitudes. Unidade número 5 para o Strahler é o subtropical seco, que para o Köppen também vai aparecer como um BWH ou BWK, né? O deserto quente ou deserto frio. Ele, na verdade, ele é um prolongamento dos climas desérticos tropicais. Né? Então, aquela coisa bem típica é o Sahel. O ideal seria, né, o Sahel Norte, né, no caso não o Sahel Sul, mas o Sahel Norte. Né? Então, uma extensão é um prolongamento, né, nas latitudes médias, é um prolongamento dos desertos tropicais. Tá? É a bordinha dos desertos. Tá? Mas posso ter também desertos nas regiões de latitudes médias por posição de sotavento. A gente já tinha visto isso, né? O reverso da montanha. Então, sempre tem um lado da montanha que é mais úmido, tem um lado da montanha que é mais seco. A gente observa isso aonde? Nos Andes. Né? Você vê que o Chile, né, tem porções ali do sul do Chile que é extremamente úmido. Você passou a montanha, você cai na Argentina, cara, é muito seco. Tá? Então, seria, né, deserto por posição de sotavento. Ou também existe a possibilidade de, nas latitudes médias, eu ter desertos por correntes marítimas frias, que é o norte do Chile. E aqui é a corrente de Humboldt, como a gente já tinha visto. Tá? Perceberam bastante que eu falei do Chile 2 vezes até agora, né? Vou falar mais ainda. Tá? Só deixando claro, assim, que é um assunto importante, vamos dizer assim. Tá? Unidade climática número 6. Né? Subtropical úmido. Que na classificação do Köppen apareceria como um CFA. Então, C significa que ele é mesotérmico, F, úmido o ano inteiro, A, com verão quente. O subtropical úmido, ele é dominado pelos alísios, pela frente polar e pelas chuvas tropicais. Os alísios são os ventos que batem ali no litoral leste dos continentes. A frente polar são as frentes frias e as chuvas tropicais são os deslocamentos da célula de Hadley. Tá? Então, os ventos alísios trazem o quê? Chuva. A frente polar traz o quê? Chuva. E as chuvas tropicais trazem o quê? Chuva. Então, é um clima que ele é chuvoso o ano todo. Porque, tipo, não interessa qual época do ano você tá sob um sistema de umidade. Tá? No verão, você tá sob a atuação dos alísios e das chuvas tropicais. E no inverno, você tá sob a atuação da frente polar. Tá? Então, o ano inteiro você vai estar
sobre um sistema que está te trazendo umidade, ou seja, não vai ter nenhuma época do ano seca. Tá? E tem amplitude térmica significativa ao longo do ano, ou seja, eu tenho as 4 estações bem definidas ao longo do ano. Então, eu tenho primavera, tenho verão, tenho outono e tenho inverno. Tá? Então, 4 estações bem definidas, sem estação seca. É o clima que domina, por exemplo, o sul do Brasil, a maior parte do sul do Brasil, sul dos Estados Unidos, partezinhas da Europa? Não. Basicamente, sul do Brasil, sul dos Estados Unidos, algumas porçõezinhas da China também é o que você vai encontrar. Tipo climático 7, o clima mediterrâneo. Então, você vê que ele é mesotérmico, né? Ele é um C com seca de verão. É o contrário do tropical. O tropical tem seca no inverno. O mediterrâneo, ele tem seca no verão, tá? Com verão quente ou verão brando, né? Um CSA ou um CSB. Tá? O que é o clima mediterrâneo? É um tipo climático que, assim, tipo, você já está suficientemente longe do Equador para não ser mais atingido pelas chuvas tropicais e já está suficientemente perto do polo para ser mais frequentemente atingido pelas frentes frias, pela frente polar. Quando é que as frentes frias mais atuam? No inverno. Quando é que as chuvas tropicais mais atuam? No verão. Então, se eu tô longe do Equador, eu não sou mais atingido pelas chuvas tropicais, né, eu não tenho chuva no verão. Meu verão é seco. Tá? E se eu já estou suficientemente perto do polo para ser mais atingido pelas massas de ar frio que vem do polo, pela frente polar, então quando é que vai ser a minha época de chuva? Vai ser no inverno, quando vem as frentes frias. Tá? Então esse é o clima mediterrâneo, domina onde? Na região do Mediterrâneo. Tá? Então o sul da Europa, que é bem essa cara, né? Suficientemente longe do Equador para não ser mais atingido pelas chuvas tropicais e suficientemente perto dos polos para ser bastante atingido já pela frente polar. Para acabar de acertar a vida do sul da Europa, logo embaixo deles tem o Saara. Aí, malandro. Aí é bonito o verão. Verãozinho da hora. Seco, já seria seco tradicionalmente, né? Mas fica mais seco ainda porque vem os ventos ali do Saara no sul, no verão. Jesus! Tá? Outras porções que a gente vai ter de clima mediterrâneo pelo globo é quando você está quase chegando na zona que tem aquele deserto por corrente marítima fria. Tá? Então você tem porções do globo que você tem o deserto pela corrente marítima fria, tipo o norte do Chile. O pedacinho antes, aquela porçãozinha de Santiago, né, o meião do Chile, aí vai ser o clima mediterrâneo. Vai ser essa seca no verão e chuva no inverno. Mesma coisa na Califórnia. O sul da Califórnia, né, a península da Barra Califórnia, ali no México, já é desértico. Né? Mas antes, quando você chega ali ainda na Califórnia, é o clima mediterrâneo ainda que se instala. Então, mesma coisa pela corrente marítima fria que tem lá também. Então, é o tipo climático que vem antes do deserto, que é criado aí por uma corrente marítima fria. Certo? Tipo climático 8. Marítimo da costa ocidental ou temperado oceânico, que é um CFB ou CFC, ou seja, mesotérmico, úmido o ano todo, com verão brando ou verão fresco, né? Verão mais friozinho. Tá? Então, ele é um clima das regiões marítimas das costas ocidentais. Tá? Onde é que você vai ter isso? Sul do Chile, Europa Ocidental e porções do Canadá também. O oeste do Canadá vai ser bem marcante. Algumas porções do Japão também, né? Bem marcante esse tipo. Porções da China também, tá? Então, o lado oeste dos continentes ali nas latitudes médias. Por que isso? Os ventos, eles vão soprar nas latitudes médias predominantemente vindos de oeste. Nas latitudes baixas, na região tropical, eles vêm de leste, né? Que são os alísios. Na latitude média, ao contrário. Vocês viram isso na aula de circulação geral do modelo tricelular. Tá? Então, nas latitudes médias, o vento vem de
oeste, tá? Então, ali, antes de chegar ali na corrente marítima fria, também você vai ter uma instalação de um clima muito chuvoso. Então, você pega Vancouver, por exemplo, cara, muito chuvoso. Sul do Chile, super chuvoso. Inglaterra, super chuvoso, tá? Por causa desses ventos vindos de oeste, batendo ali nos litorais, né, trazendo toda essa umidade oceânica, tá? Auxiliados aí, eventualmente, pela orografia, né, que é o caso dos Andes, ali no sul do Chile, é o caso ali de Vancouver, né, pelas rochosas que tem ali, tá? As montanhas rochosas. Então, faz ser uma região, ser regiões do globo realmente muito, 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 muito chuvosas, tá? Então, ele tem as 4 estações bem definidas e sem estação seca, né? Bem chuvoso o ano todo. Professora, não entendi a diferença do marítimo da costa ocidental para o subtropical úmido. Você falou que o subtropical úmido tem as 4 estações bem definidas e o marítimo da costa ocidental tem as 4 estações bem definidas. Sim, a diferença é o seguinte. O subtropical úmido tem as 4 estações bem definidas. E o marítimo da costa ocidental tem as 4 estações bem definidas. Tá? Então é realmente primavera, verão, outono e inverno bem caracterizados. Tá? Nove, seco de latitudes médias ou também desertos. Tá? Outro tipo de deserto que pode acontecer nas latitudes médias, mas não agora por extensão dos desertos tropicais. Tá? Eles são agora desertos por efeito de continentalidade ou por posição de sotavento, que pode ser basicamente aí que a gente poderia elencar a China, o interiorzão da China, e porções ali, Cazaquistão, Uzbequistão, né, aqueles estãos ali da antiga União Soviética, que são essas áreas extremamente continentais do globo, então eles são secos por continentalidade. Tá? Então, outra mesma característica dos desertos comuns, né, que são desertos, tem grande amplitude térmica durante o dia, mas grande amplitude térmica também durante o ano. Por quê? Porque eles são subtropicais. Ou seja, né, eles têm realmente um inverno já friozinho. Tá? Não é um deserto quente, é um deserto mais frio. A gente pensa que não existe isso, mas sim existe, né? Existe deserto frio. Tá? E seco o ano todo. Número 10. Continental úmido ou temperado típico, que é o mesotérmico brando, né, o CFB, ou então o mesotérmico frio, chuvoso, né, o DFA ou DFB. Ele tem grandes amplitudes térmicas anuais, ou seja, tem as 4 estações bem definidas, e esse daqui realmente, cara, é as 4 estações bem definidas. Então, tipo, é muito violenta a diferença entre o verão e o inverno nessa região, tá? Então, não tem estação seca, muito embora, né, seja um clima continental, a lógica te levaria a crer que, sendo um clima continental, ele vai ter baixa precipitação. E é verdade, né? Não é nada uma chuva que se compare a Florianópolis. Então, são regiões da Terra que têm precipitações de 500, 600 milímetros. Isso é super baixo, se fosse no tropical. Mas como é frio a maior parte do ano, então essa precipitação é suficiente. Não evapora tanto assim a água. Tá? Então é suficiente para garantir que essas regiões da Terra vão ser razoavelmente úmidas. Tá? Então tem verões bem quentes, né, com temperaturas acima dos 30 graus, e invernos muito frios, né, com temperaturas abaixo dos 30 negativos. Tá? E coberto de neve ao longo do inverno. Tá? Agora, os climas de altas latitudes. Agora ficou azulzinho aqui. Tipo climático 11. Bosques boreais, continental, subártico ou temperado frio. Tudo a mesma coisa. Né? Então, é um mesotérmico frio. Né? Então, é um DFC ou DFD já. Então, é aquele mais friozinho mesmo. É quando você está quase chegando no polo. Então, é Sibéria, Canadá, Noruega, são essas partes do globo
aí, tá? Que ficam a maior parte do ano dominados aí pelos anticiclones polares, eventualmente chegando aí alguma frente quente, mas é basicamente massas de ar frio que vão estar dominando sobre essas regiões, tá? Eles têm um verão, sim, né? Um verão curto, 2, 3 meses de temperaturas um pouquinho mais quentes, né? Mas a maior parte do ano é bem frio, tá? Temperaturas negativas durante a maior parte do ano, tá? Por que a gente chama de clima de bosques boreais? É aqueles pinheirinhos, né? Aquela floresta de pinheiros que tem no Canadá e na Sibéria. É esse tipo climático aí, é essa paisagem que a gente tá falando, tá? Então, também chamado de temperado frio. Por quê? Porque tem verão e tem inverno, mas tipo, o verão é bem mais curto, né? Então aqui a gente já não tem mais as 4 estações tão bem definidas assim. Eu tenho um verão característico, é mais quentinho no verão, mas outono, primavera e inverno é tudo a mesma coisa, tá? Esse tipo climático não existe no hemisfério sul, só existe no hemisfério norte. Por quê? Porque o correspondente dele em latitude, né, a latitude que ele corresponde no hemisfério sul, percebe que não tem continente no hemisfério sul. É o entorno da Antártida. Tá? Então só tem oceano. Tá? Então, em termos continentais, esse clima só vai acontecer no hemisfério norte. Tá? O 12, o clima de tundra, marítimo subártico ou polar. Tá? A tundra é uma vegetação rasteira que flora durante poucas semanas, que é o auge do verão das regiões polares, mas o resto do ano ela fica congelado, o solo fica congelado, tá? Então ele é frio o ano todo, né? Um verão de pouquíssimas semanas é quando flora a tundra. O glacial, por sua vez, já não tem mais vegetação. Tá? O glacial é o anticiclone polar hard mesmo, é o núcleozão dele, tá? E frio o ano todo, né? Temperaturas negativas o ano todo, coberto de gelo o ano todo. Tá? O último tipo climático que o Strahler coloca pra gente são os climas azonais, né? Um tipo climático que pode ocorrer em qualquer região do planeta, seja tropical, seja temperado, seja polar, que é o clima de montanha. O que caracteriza o clima de montanha? Uma rápida variação da temperatura com a altitude. Se você pega a cidade de Quito, no Equador, Equador é o nome do país, Equador, a capital do Equador, né? Temperatura média de 15 graus durante o ano. Como pode? Né? Mas por causa da montanha, ali, por causa dos Andes, tá? Então, o clima de montanha, ele reduz a temperatura típica que eu tenho ali da região. A gente já tinha visto, né? Conforme a gente vai subindo a montanha, vai ficando cada vez mais frio. Só que isso é muito rápido, né? Poucos metros que eu subo a montanha, já vai reduzindo bastante. Eu tinha um amigo, que ele estava estudando aqui em Floripa, mas ele era de Medellín, na Colômbia. Ele contava assim, que tipo... ali em Medellín você tem a temperatura mais ou menos média, né? Vamos imaginar. Quando ficou muito frio em Medellín, o que você faz? Desce de carro 1 hora apenas. 1 hora você já tá numa cidade super quente ali embaixo. É verão em Medellín, que era um lugar mais friozinho. 1 hora que você sobe a serra, você já tá numa cidade super fria. Então é assim que funciona, né? Uma pequena extensão que você sobe a montanha, você já tá numa unidade climática completamente diferente, tá? Então isso é que seria esse clima azonal, o clima de montanha, que não interessa qual lugar onde você esteja na Terra, ela vai reduzir a temperatura e variar muito rapidamente, né? Então, cada pedacinho da montanha é um tipo climático diferente. Ok? Com isso, nós fechamos, crianças, o conteúdo para hoje. Deixa eu explicar para vocês o que vocês vão fazer no trabalhinho de vocês. Então, a carta sinótica, retomando, vocês vão... Deixa eu pegar se eu tenho uma folha de milimetrado aqui. Aí eu organizei meu ateliê, agora não sei onde está mais nada.
consegui achar agora. Enfim. Mas tem um videozinho explicativo, né? Não vai ser difícil de vocês pegarem. A ideia é o seguinte. Deixa eu sair aqui. Então, eu vou passar para vocês, né? Cada um de vocês vai pegar uma capital do Brasil e vocês vão construir os gráficos que ilustram os climas dessa região, né? Mostrando a temperatura e a precipitação. O site onde vocês vão pesquisar esses dados é no INMET, tá? Alguns vão ter a normal climatológica já mais recente, outros vão ter mais antiga. Se eu não me engano, a cidade de Boa Vista ainda não tem a normal climatológica mais recente, só tem a mais antiga. Não tem problema se não tiver, então vocês pegam a antiga, tá? E aí vocês vão construir o gráfico mostrando ali a temperatura e a precipitação, tá? E essa cidade, vocês vão fazer a classificação climática dela de acordo com o Köppen e de acordo com o Strahler, tá? Ah, identifiquei essa minha cidade aqui, professor, ela é quente e úmida o ano todo. Bom, então para o Köppen ele é um AF. Agora, para o Strahler, ele é um equatorial ou ele é um tropical de ventos alísios? Vai depender, né, de qual é a localização onde ela está, né? Se ela é equatorial ou se ela está no litoral, aí sendo atingida pelos ventos alísios. Então, a partir da análise dos dados, você vai fazer a classificação climática. Cuidado, que tem muito aluno que é espertinho, que está com preguiça de olhar as classificações do Köppen e do Strahler, aí ele pega e vai no Atlas escolar, que tem a classificação do Köppen e do Strahler. E aí ele olha e fala, essa classificação aqui ele simplesmente copia. Sendo que não é isso que o dado está mostrando, porque o Atlas escolar ele está desatualizado, está trabalhando com uma normal mais antiga. Não é isso que a gente vai fazer. A gente vai observar o dado e ver de acordo com aquele dado mais recente qual é o tipo climático que está classificado naquela cidade. Então, muito cuidado com esse atalho de pegar ali no livro didático, tá? E as cartas sinóticas, eu vou deixar hospedado, então, no Moodle, 4 cartas sinóticas para cada grupo, então até 4 componentes no grupo. E a gente vai fazer, segunda-feira, um plantão a partir das 3 horas da tarde, para vocês comparecerem para a gente fazer junto, né, atividade. Tá? Então, vocês vão fazer a previsão do tempo para Buenos Aires, Florianópolis e Fortaleza, de acordo com os dados daquela carta. Então, vocês vão ver, aqui está mostrando que tem uma massa de ar frio chegando em Florianópolis. Então, a previsão do tempo é do quê? Se tem uma massa de ar frio chegando. É chuva, é frio, né? Aqui tem a zona de convergência do Atlântico Sul passando. Então, qual que é a previsão? É muita chuva, porque a zona de convergência do Atlântico Sul, ela traz muita chuva. Então, é isso que vocês vão fazer nessa primeira atividade, né? Localizar as cidades e dizer qual é a previsão do tempo e por que tem essa previsão, ou seja, justificando com base na unidade aerológica que está definindo ali no mapa. Ok? Então, vou deixar isso tudo hospedadinho aí para vocês, tá? Data de entrega, então, para o dia 24 de março, que vai ser também o dia da nossa segunda prova. Perfeito? Alguém tem alguma questão mais? Dou-lhe uma. Prof. Oi. Boa noite. Boa noite. O site pra gente ter uma referência, qual que é o nome mesmo que você falou aí? É o INMET. INMET. Isso. E também as cartas sinóticas, a gente pode achar no também, você falou? É no site da Marinha. Se você digitar no Google cartas sinóticas, vai ser o primeiro registro que vai aparecer ali. Mas vocês não vão utilizar as cartas que tem ali, vocês vão utilizar as que eu já selecionei. Porque ali tem eventos climáticos específicos que eu quero que vocês, né, o jeito, elas estão assim bem didáticas assim para mostrar, tá bem caricata essa frente fria, tá bem caricata essas SIT, né, para vocês conseguirem enxergar primeiro essas unidades. Então o ideal é isso, que o aluno entenda o caricato primeiro, para depois ele começar a interpretar as que não são tão caricatas assim.
tá? Mas essa eu vou fornecer para vocês, então. Essas vocês não têm que buscar. Vocês têm que buscar só os dados de temperatura e de precipitação ali no site do INMET, tá? As cartas eu vou fornecer para vocês. Beleza. Tá? Obrigado. Mais alguma questão, crianças? De nada? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Então, com isso, a gente encerra a nossa aulinha hoje. Obrigada pela presença de vocês, crianças. E vão ficando ligados aí nas atividades. Eu vou dando todas as instruções para vocês mais detalhadamente, tá bom? Beijos para vocês. Usem máscara e se cuidem.